Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 239 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 682 e 683 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito da competência dos tribunais. Nesse sentido, antes de começarmos ao desenvolvimento completamente livre desses dois artigos seletistas que nós nos propusemos analisar nessa nossa aula de hoje, temos a reforçar o nosso entendimento que a reforma trabalhista, que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu ainda uma vez mais a oportunidade de enxugar o texto seletista, trazendo para fora de seu corpus aqueles artigos que não têm mais aplicação prática no hemisfério jus-operário brasileiro e atualizando aqueles que, com o passar dos anos, ficaram desatualizados pelos modernos termos e legislações posteriores que vieram a ser implementadas ao longo dos anos. Nesse sentido, é o caso que se nos afigura o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho, que utiliza situações que não são afeitas ao compêndio seletista, mas deveriam estar acondicionadas em legislação ordinária específica, principalmente a Lei da Organização da Magistratura Nacional, a LOMAN, e também os estatutos próprios de cada tribunal regional, e não figurar dentro dos vários artigos seletistas que nós estamos a encontrar e a desenvolver nossos entendimentos durante esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nesse sentido, temos o artigo 682 consolidado, que nos informa que competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além daquelas atribuições que forem conferidas nesse título e daquelas outras decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Aí nós nos deparamos com a seguinte atribuição destinada aos presidentes dos tribunais regionais: designar os vogais das juntas e seus suplentes. Ora, a partir da emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, não existem mais vogais e muito menos
as juntas de conciliação e julgamento, que foram substituídas pelas varas do trabalho e pelos juízes do trabalho. Então não há mais vogais nem juntas de conciliação e julgamento, e sim varas do trabalho e juízes do trabalho. Vejam a que ponto chegou o descaso do legislador reformista com essas necessárias modificações do texto seletista e até mesmo exclusões do mesmo, como é o caso do artigo 682, que não tem mais nenhuma aplicação prática com relação aos termos vogais e juntas de conciliação e julgamento. Repetimos, por força da emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999. Mas continua o artigo 682, consolidado, a nos dizer que compete privativamente aos presidentes dos tribunais regionais dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Veja a que ponto chegou a imprestabilidade do texto seletista, mesmo após a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Não compete mais ao presidente do tribunal dar posse aos presidentes de juntas, porque não existe mais a figura do presidente de junta de conciliação e julgamento e seus suplentes. O que há atualmente são juízes do trabalho e varas do trabalho, onde o exercício jurisdicional está a cargo única e exclusivamente ao seu juiz titular e, quando no seu impedimento, aos juízes substitutos do trabalho. Não há mais suplentes de vogais e muito menos juntas de conciliação e julgamento. Portanto, não é mais atribuição dos presidentes dos tribunais regionais dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e seus suplentes e aos funcionários do próprio tribunal, e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. A atribuição que é hoje destinada ao presidente do Tribunal Regional é única e exclusivamente dar posse aos juízes do trabalho, sejam eles substitutos, sejam eles titulares das varas do trabalho. Com relação a conceder férias e licenças aos funcionários do próprio tribunal, esta situação hoje é destinada ao setor competente desses mesmos tribunais, responsável pela concessão dessas férias e licenças a todos os funcionários, inclusive aos juízes e desembargadores. Portanto, há um setor próprio para isso e não mais se ocupa o presidente do Tribunal Regional em fazer estas concessões que são destinadas pelos setores competentes. Compete privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, nos diz o artigo 682, presidir
as sessões do tribunal. Nesse caso aqui, as sessões do tribunal são presididas pelos presidentes das turmas de acordo com cada uma das atribuições turmárias estabelecidas pelos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho. Com relação ao tribunal pleno, aí sim o presidente presidirá as sessões do tribunal pleno na forma dos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho. Nos informa o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho, que cabe privativamente aos presidentes dos tribunais regionais também presidir as audiências de conciliação nos casos de dissídios coletivos. A mesma coisa se aplica com a competência turmária, inclusive da seção especializada em dissídios coletivos de cada tribunal, presidir estas audiências de conciliação nos casos de dissídios coletivos e não mais ao presidente dos tribunais regionais, já que esta função pode ser e deve ser delegada aos presidentes das turmas e também àqueles desembargadores ou ministros sobre os quais estiver delegada essa função. Compete privativamente aos presidentes dos tribunais regionais também executar suas próprias decisões e as proferidas pelos tribunais. Essa situação também já não tem mais lugar, porque a execução das próprias decisões do presidente e as proferidas pelos tribunais normalmente são exercidas essas funções pelas turmas de cada Tribunal Regional do Trabalho. Compete ainda, de acordo com o que diz o artigo 682, seletista, aos presidentes dos tribunais regionais convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. Voltamos a afirmar que não existem mais vogais no tribunal por força da emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que extinguiu a representação classista em todos os níveis. Lembrando sempre, como já havíamos declarado em aulas anteriores, que o termo vogal é representativo dos juízes classistas. Portanto, não tem mais o presidente do Tribunal Regional a obrigação de convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos desses. Nos diz ainda o artigo 682, seletista, que cabe aos presidentes do tribunal representar o presidente do Tribunal Superior contra os presidentes e vogais nos casos previstos no artigo 727 e seu parágrafo único. Aqui, novamente, a mesma informação que com a emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, deixou de existir a representação classista em todos os níveis e, portanto, não há mais a representação ao presidente do Tribunal Superior contra os presidentes das juntas de conciliação e julgamento e os vogais
ou juízes classistas, porque estes não existem mais e foram substituídos pelas varas do trabalho, que são capitaneadas por um único juiz togado na forma dos estatutos provenientes dos tribunais regionais do trabalho. Nos diz ainda o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe ao presidente dos tribunais despachar os recursos interpostos pelas partes. Aqui vale também aquela informação que atualmente os recursos interpostos pelas partes são distribuídos pelas turmas dos tribunais e cabe, portanto, despachar os recursos ao presidente das turmas ou ao desembargador ou ministro aclamado por sorteio para proceder como relator de tais recursos. Portanto, não se aplica mais o disposto no artigo 682, que dava a competência aos presidentes do tribunal para despachar os recursos interpostos pelas partes. Nos diz ainda o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe aos presidentes dos tribunais requisitar as autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária sempre que houver ameaça ou perturbação da ordem. A estrutura dos tribunais regionais do trabalho e do próprio Tribunal Superior do Trabalho conta hoje com uma força de polícia dos próprios tribunais, e a ela cabe, sempre que necessário, a utilização dos meios necessários para evitar as ameaças ou coibir as mesmas de perturbação da ordem. Não existe mais a necessidade dos presidentes dos tribunais regionais em requisitar às autoridades competentes a força necessária nos casos de dissídio coletivo para conter a ameaça de perturbação da ordem, porque esta situação atualmente é exercida pelas forças próprias dos tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho. É claro que no caso de um tumulto que perturbe a ordem além das fronteiras dos tribunais regionais e ganhe as ruas, a força policial pode ser requisitada para conter esta situação. Mas quando acontecem situações de ameaça da perturbação da ordem no interior do Tribunal Regional do Trabalho, a força própria desses tribunais é que é responsável por impedir ou minimizar a ameaça de perturbação da ordem. Nos diz o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe privativamente aos presidentes do tribunal exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, ao presidente do Tribunal de Apelação, relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Alguns tópicos têm que ser levantados no estudo desta alínea, deste inciso
do artigo 682 consolidado, porque a correção parcial ou anual atualmente é exercida pelo corregedor do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho, no caso, pelo ministro corregedor do Tribunal Superior do Trabalho e pelo desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho. Então, não é mais atribuição do presidente dos tribunais exercer essa correção, que é realizada pelo menos uma vez por ano sobre as varas do trabalho, já que não existem mais, como já vimos, as juntas de conciliação e julgamento, e sempre que se fizer necessário. E no caso dos juízes de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, o presidente do tribunal poderá requerer ao presidente do Tribunal de Justiça dos Estados, já que os tribunais de apelação hoje foram substituídos pelos tribunais de justiça estaduais, para proceder à correção em relação aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Cabe ainda aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho, segundo nos anuncia o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho, distribuir os feitos designando os vogais que os devem relatar. Atualmente, essa distribuição é feita por sorteio e não há mais vogais na Justiça Especializada do Trabalho, de acordo com o que já informamos, por força da Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que os extinguiu. Cabe ainda, de acordo com o artigo 682, consolidado, ao presidente do Tribunal Regional designar entre os funcionários do Tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade o que deve exercer a função de distribuidor. Voltamos a reforçar que não existem mais as juntas de conciliação e julgamento, e a distribuição hoje é feita por um sistema computadorizado que faz essa distribuição por sorteio, não havendo mais a função do distribuidor. Cabe ainda, segundo o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao presidente dos tribunais regionais assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal. As folhas de pagamento hoje são destinadas aos servidores do tribunal, já que os vogais não existem mais, como estamos a afirmar exaustivamente nessa nossa aula de número 239 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, são destinadas aos servidores do tribunal, inclusive aos juízes, desembargadores e ministros, pelo sistema, pelo setor de recursos humanos de cada tribunal, seja ele o superior do trabalho, seja ele os regionais do trabalho. Portanto, não é mais atribuição do presidente dos tribunais regionais assinar as folhas de pagamento
dos servidores do tribunal. Nos diz o artigo 682, através de seu parágrafo 1º, que na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre substitutos desimpedidos. Aqui nós vamos analisar o artigo 682, parágrafo 1º, seletista, sobre a égide das novas nomenclaturas. Na falta ou impedimento do juiz do trabalho cuja competência foi determinada por sua capacidade de exercer a jurisdição, faculta-se ao presidente do Tribunal Regional designar um juiz substituto que está à disposição do tribunal para que ele possa exercer a judicatura em lugar do presidente, do juiz titular da vara do trabalho. Então, os juízes substitutos do trabalho, eles ficam à disposição do Tribunal Regional do Trabalho para poder substituir os juízes do trabalho quando das suas faltas ou impedimentos, ou mesmo férias, ou outro tipo de impedimento que possa submeter o juiz titular daquela determinada vara do trabalho. Esse critério observa-se a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos para que possa haver esta substituição. Nos diz ainda o artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que na falta ou impedimento do vogal da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e da ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Aqui, novamente, cabe a observação que não existem mais vogais ou juízes classistas, nem juntas de conciliação e julgamento. Portanto, o parágrafo 2º do artigo 682 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais aplicação prática no hemisfério jusoperário brasileiro. Nos diz o parágrafo 3º do artigo 682, consolidado, que na falta ou impedimento de qualquer juiz representante classista e seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do tribunal designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional e econômica do representante. Aqui, como já o dissemos, não existindo mais a representação classista em todos os níveis na justiça especializada do trabalho, na falta ou impedimento de qualquer desembargador, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes de primeiro grau
para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a nomenclatura e os critérios de antiguidade e de exercício profissional. Não há mais, portanto, a categoria profissional econômica do representante, porque não há mais juízes classistas, nem junta de conciliação e julgamento. Nos diz o artigo 683 da Consolidação das Leis do Trabalho que, na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão os seus substitutos. Normalmente o que acontece hoje, através dos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho, na falta e impedimento do presidente do tribunal, assume as suas funções como substituto os vice-presidentes dos mesmos. E, normalmente, quando não há falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais, mas o volume de serviço é muito grande, o que pode impedir a celeridade dos processos, os presidentes dos tribunais regionais delegam funções auxiliares aos vice-presidentes desses mesmos tribunais. Portanto, na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares desses, sempre que necessário, funcionarão os vice-presidentes. Nos diz o parágrafo 1º do artigo 683 da Consolidação das Leis do Trabalho que, nos casos de férias por 30 dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nos casos de férias por 30 dias, licenças, mortes ou renúncias, a convocação do substituto dos tribunais, dos presidentes dos tribunais regionais, competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz o artigo 683 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita pelo seu parágrafo 2º, que nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não sendo o caso de férias por 30 dias, licença, morte ou renúncia, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto, ou seja, o vice-presidente, assumirá imediatamente o exercício das funções de presidente, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho através de comunicação específica para esse fim. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 239 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar aqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito
sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.